Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu lhe informar uma coisa aqui, lhe dar uma informação que é muito importante para você que quer chegar diante de uma vida com Deus reconciliado verdadeiramente ou reconciliada. Eu quero lhe dar uma informação muito importante aqui que vai te ajudar muito. Para você que quer reconciliar-se com Deus, para ter com Ele a comunhão, para ser livre da condenação eterna. Eu vou te ensinar uma coisa aqui, vou te orientar, vou te instruir agora. Vou levar para você essa orientação. Quando você, escute bem, quando você conhecer a verdade do Evangelho de Cristo, vou repetir, quando você conhecer a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, você vai ter o entendimento para uma vida de fé em Deus, aonde realmente você vai estar em comunhão com Ele. Isso só vai acontecer quando você conhecer a verdade do Evangelho, que vai iluminar o teu entendimento para te dar uma direção de uma vida de fé com Deus, para te dar a direção da comunhão com Deus, para te dar a direção, conhecimento, por onde você encontrará o perdão de Deus. Porque a primeira coisa que você tem que aprender é que, quando eu digo você, eu falo em relação à humanidade. A primeira coisa que nós temos que entender para chegar a Deus, e que nós não somos advertidos, as pessoas que vão viver a vida religiosa dentro da igreja, pensando que estão vivendo para Deus e com Deus, estão perdidas. Seja igreja evangélica, religião católica, evangélica, espírita, budista, seja qual for a religião ou igreja, qualquer conceito religioso. Todo ser humano tem que aprender de imediato uma coisa, que isso eles não aprendem em muitas igrejas, em muitas religiões, dentro da filosofia religiosa que os homens criam em nome de Deus. A primeira coisa que o ser humano tem que entender é que ele está afastado de Deus. Ele está morto. Essa morte referente à separação de Deus. Ele está sem vida com Deus. Vida com Deus fala de comunhão. Comunhão fala de vida. O ser humano todo, sem exceção, toda a humanidade está separada de Deus. Qual a causa dessa separação? O pecado. E a primeira coisa que todo ser humano tem que entender é que precisa reconciliar-se com Deus. Pois ele está afastado, está dentro de um juízo, está dentro de uma condenação, está separado da vida com Deus. Quando deste mundo partir, não vai para a vida com Deus, porque a morte é isso, é a separação. Espiritualmente o homem está morto. Isso não fala dele estar sem consciência. A morte espiritual, espiritualmente o homem está morto, isso fala da separação. O homem está sem comunhão com Deus. Ele tem consciência? Tem. Por isso que ele é religioso. Por isso que ele busca o refúgio, ele busca o meio de viver uma vida com Deus dentro da religião. Continua morto. Porque o religar de Deus não é nenhuma religião. O homem está perdido de Deus. O homem só pode ser achado por Deus se ele for iluminado pela luz de Deus. E essa luz de Deus é Jesus, o Evangelho, que ilumina a mente do incrédulo que está cego por Satanás. 2 Coríntios 4:4. E o homem está morto diante de Deus. Isso fala de separação por causa do pecado. O que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, que o homem está morto, separado de Deus por causa do seu pecado, da sua ofensa contra Deus. Ele anda perdido na direção do curso desse mundo, sem entendimento de Deus,
a condição natural de toda a humanidade é filhos da ira. Estão dentro da ira de Deus, dentro do juízo de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3, dá uma lidinha lá que fala sobre isso. Então, a primeira coisa que o ser humano tem que entender é isso. Ele tem que ser esclarecido dentro dessa realidade que o Evangelho de Cristo nos mostra. É o Evangelho que nos dá essa clareza da realidade espiritual que nós estamos diante de Deus. E é o Evangelho também que nos leva à esperança para mudar essa realidade terrível espiritual que nós estamos, que a humanidade está diante de Deus. Eu não digo nós porque eu já saí, eu já me converti a Jesus, eu já fui restaurado, conheci a verdade, fui liberto. Mas a humanidade, na sua maioria, os que não ainda conheceram a verdade e foram libertos, estão dentro dessa condição. Então o ser humano ele precisa ser esclarecido sobre essa realidade. Não tem essa coisa de você, olha, venha para a igreja para Deus mudar a tua vida, para Deus restaurar teu casamento. Venha para a igreja para Deus abrir porta de emprego. Venha para a igreja para Deus te dar uma vitória, para Deus... Não, essa conversa é uma conversa maldita que vai fazer você se perder da realidade. Você vai ser privado da realidade. Jesus não mandou pregar isso a ninguém. Quem traz essa pregação é os homens com o evangelho anátema. O que Jesus mandou levar para as pessoas foi o conhecimento do evangelho, que adverte o homem dessa realidade. Jesus disse, ide e pregai o evangelho. Pregar o evangelho não é essa conversa de ir para a igreja para receber vitória, bênção, prosperidade, para Deus mudar a vida, para Deus abrir porta de emprego, resolver problema financeiro, problema de família. Não, não. Isso não é a mensagem do evangelho. Isso é a mensagem maldita do evangelho anátema, terreno, que os falsos pastores pregam e convidam o povo com essa conversa para encher suas igrejas. Mas Jesus disse, ide e pregai o evangelho. O evangelho é uma informação que leva o homem ao conhecimento dessa realidade que eu estou aqui querendo convidar você a entender. A primeira coisa que você precisa entender para chegar a Deus é a sua condição. Como é que você entende que precisa de Deus se você não compreender que está afastado dele? Como é que você vai se preocupar com salvação se você não compreender no seu entendimento verdadeiramente que você está perdido, julgado, indo à condenação? Como é que você vai entender que precisa se arrepender se você não tem consciência de pecado? E isso tudo só vai acontecer no seu entendimento, só vai ser iluminado, seu entendimento só vai ser esclarecido com essas verdades que você precisa conhecer quando você for trabalhado com a informação do Evangelho de Cristo. É o Evangelho que nos ilumina, nos dá esclarecimento para a gente conhecer e ver essa realidade. Então, a primeira coisa que você precisa ouvir, conhecer e ser advertido é da situação que você está. Então, o Evangelho nos mostra a verdade dentro da realidade espiritual da humanidade que nós precisamos conhecer. O homem está separado de Deus, julgado porque já foi batido o martelo do juízo divino. O juízo já foi batido. O que falta? O homem só receber a sentença, porque o juízo já foi batido e a sentença já foi dada. Qual é a sentença da humanidade por causa do pecado? A eterna separação. Quando deste mundo partir, uma eternidade sem Deus, sem paz, sem graça, sem o favor de Deus, sem o amor de Deus. Porque é isso que representa a condenação. A eternidade em juízo, sofrendo a ira de Deus, por consequência do pecado do homem, que ele não tomou a consciência porque não deu ouvido ao Evangelho para se arrepender.
Então, o Evangelho nos informa isso. Está faltando pregadores que preguem dentro dessa informação que o Evangelho nos traz. Por isso que eu digo, o diabo ele manipulou a verdade do Evangelho através desses homens que eles levantam como pregador, profeta, como um ungido, pastor. Esses homens não pregam nada disso. Quando eu digo esses homens, eu estou falando da maioria. É muito raro você ouvir um pastor, um profeta, um pregador, um homem que tem compromisso em instruir o povo na palavra, ele falar sobre isso. Qual é a pregação desses homens? É porque Deus está revelando que vai fazer, que vai mudar, que vai parar o teu sofrimento. Foi até aqui, não mais, porque Deus mandou dizer que é hoje que vai te dar aquela bênção. Qual é a conversa e a pregação desses homens? Venha para a igreja para Deus mudar a tua vida, para Deus restaurar, para te fazer vencedor, para você ser vitorioso, ser próspero. Venha para a igreja, para a campanha, para o pacto, para o voto. E o povo vai para a igreja para quê? Seria bom se o povo fosse para essas igrejas ser instruído com essa mensagem que eu estou levando aqui, com essa instrução que é o que o Evangelho nos informa. Seria bom que o povo estivesse dentro das igrejas, não para viver a formalidade religiosa, não para viver os movimentos vãs, não para ser doutrinado com doutrina de demônios, não para receber um evangelho anátema, não para viver uma vida dentro do sistema como negócio do homem. Seria bom que o povo estivesse dentro das igrejas, recebendo a instrução do evangelho, aprendendo de Cristo, sendo formado discípulo de Cristo. Mas, infelizmente, o povo está dentro da igreja, sendo formado no entendimento de submissão, de obediência, de vida, de devoção, de consagração, como se fosse a Deus dentro da igreja. Está errado isso. A vida em devoção a Deus não é dentro de nenhum espaço, instituição, sistema religioso de ninguém. A vida de devoção a Deus, a regra de fé e prática, o serviço a Deus, o viver para Deus, o estar submisso a Deus é pela palavra dele. Seria bom que as pessoas estivessem dentro dessas igrejas que diz que é a casa de Deus, sendo instruído pelo Evangelho, aprendendo de Deus. Mas, infelizmente, a multidão, dentro da maioria dessas igrejas, estão sendo privadas da verdade do Evangelho. Estão caminhando cada dia mais para longe e não para perto de Deus. Porque o Evangelho nos informa isso, gente. Nós temos que ser formados no conhecimento de Deus, dentro daquilo que Deus ele nos informa no Evangelho. Dentro daquilo que Deus ele quer que a gente entenda, compreenda, para buscar nele o socorro. Porque é que a gente precisa de Jesus Cristo. Não é uma questão, uma opção de religião. Não é uma opção de melhorar de vida. Não é uma opção de ter uma vida de devoção religiosa para ser melhor do que os outros. Qual é a nossa necessidade de Jesus? É de salvação na alma. E nós só vamos buscar Jesus com esse entendimento quando a gente ter a informação do Evangelho, o conhecimento dela, para iluminar o nosso entendimento, para a gente compreender a realidade que nós estamos na vida espiritual diante de Deus. Toda a humanidade, irmão. Seja bom, seja ruim, religioso, pastor, papa, padre, todos são pecadores, todos estão dentro da miséria do pecado, dentro da condenação, do juízo. Só há um meio para o homem sair disso. E para você ter essa compreensão, você precisa ser informado com a verdade do Evangelho. Primeiro, a verdade do Evangelho nos convida a arrepender-se. O arrependimento é para que você alcance a remissão de pecados. Você nunca vai receber o perdão de Deus. Não adianta dizer eu creio em Jesus. Não. Tem que se arrepender. Se converter a Cristo com o coração arrependido. Não como estás. Jesus não disse a ninguém, vem como estás. Jesus mandou pregar a mensagem de arrependimento, para que aqueles que creem no Evangelho venham a Ele, arrependido, convertido, entendendo
porque precisa dele, porque precisa crer nele, porque precisa se entregar a ele e seguir a ele, entendendo. Não é na emoção, não é na formalidade religiosa. Tem que ter o entendimento. Por isso que eu sempre digo, vida com Deus é questão de entendimento. Não é questão de formalidade religiosa, como hoje o povo vive. Não, rapaz, seja evangélico. Pare de beber, pare de fumar, venha ser evangélico. Venha para a igreja evangélica para você viver a formalidade religiosa. Você não está tendo nenhum conhecimento do evangelho. Você está vivendo dentro de uma igreja evangélica que não está te formando no conhecimento do evangelho. Porque o evangelho não é uma religião, igreja evangélica. O evangelho é uma informação. Então isso foi mais uma estratégia do diabo. Colocar esse título de igreja evangélica para atrair o povo como se estivesse vivendo o evangelho de Cristo. Está entendendo isso? Porque o evangelho não é uma religião, uma igreja. O evangelho é uma informação que tem que ser levada por nós que somos igreja. Não é dentro de uma formalidade de culto cerimonial dentro de igreja. O evangelho tem que ser levado por nós que somos igreja. O evangelho tem que ser instruído e ensinado. O povo tem que ser feito discípulo para Cristo por nós que recebemos o dom e a vocação de Deus. Não é dentro de igreja. É na palavra. Hoje mudou os princípios. Olha a astúcia do diabo. Olha a investida sutil de Satanás. Criou esse sistema religioso, igreja, onde centralizou tudo dentro dela para impedir o povo da verdade do evangelho, para que o povo não viva dentro do conhecimento e da direção do evangelho. Ele levou essa ideia de igreja evangélica para o povo estar dentro dela, vivendo o padrão, a formalidade, a obrigação, devotando, consagrando sua vida, vivendo todo o ritual, todo o cerimonial, como se essa fosse a vida que o evangelho nos ensina a seguir para estar em Deus. E tem muitos pregando isso, não é? Que você só é salvo se estiver numa igreja, submissa a uma liderança, como se fosse a Deus. Para você ser submissa a Deus, tem que estar numa igreja, submissa a uma liderança. Cuidado, irmão. Então, o evangelho é uma informação. Quando você tiver o conhecimento do evangelho, você vai ter o entendimento para viver uma vida verdadeira com Deus, dentro de uma fé firmada nele, de uma esperança verdadeira para o futuro, consciente de que enquanto aqui estiver, vai ter que suportar qualquer situação. Não pode ficar se lamentando, dizendo, Deus, por que isso? Não é indo para a campanha para melhorar a tua situação de vida. Não é fazendo campanha de vitória para ter vitória. Não é fazendo campanha de prosperidade para ter prosperidade. É se mantendo fiel ao evangelho, suportando a leve e momentânea tribulação, passando o que tiver de passar, seja qual for a circunstância, o momento, a dificuldade, a perseguição, a falta, seja doença, desemprego, problema na família, problema na saúde, mas que você mantenha-se firme dentro da promessa da esperança do evangelho, alegrando-se na esperança, sendo paciente na tribulação e perseverando em oração, que não é uma coisa formal dentro de instituição. A oração é você estar sempre ligado com o Senhor, comunicando as suas necessidades interiores, suas angústias, seus anseios, em oração a Deus, sempre comunicando-se com Ele. Não é uma coisa formal, um culto formal. É o culto da oração para Deus te dar vitória. É o culto da prosperidade. É o culto... Não, irmão, sai dessa formalidade religiosa vã, pagã e maldita. Vá ter o conhecimento do evangelho para viver uma vida com Deus com entendimento, verdadeiramente, em Deus. Primeira coisa, para você chegar a Cristo, para você ter a comunhão com Deus, para você ter a vida com Deus, não é você estar dentro de uma igreja. É você ser primeiro. Primeiro você tem que ser informado pela verdade do evangelho. Ninguém nunca vai ter o conhecimento da sua miséria se não for informado pelo evangelho. O evangelho nos traz essa realidade. O homem está afastado,
O homem está julgado, o homem está dentro de uma situação como filho da ira, o homem está indo a juízo, o homem está condenado a morrer e seguir ao juízo por causa do pecado, porque todos pecaram, afastados estão de Deus, pelo pecado do homem veio a consequência da condenação que é a morte, e o salário do pecado é a morte. Está entendendo isso? Isso que nos revela é o Evangelho, irmão. É o Evangelho de Cristo, que foi pregado pelos apóstolos, foi ensinado às igrejas, foi levado para o conhecimento dos irmãos, foi pregado ao mundo. É esse Evangelho que nós temos que pregar. Não é o Evangelho da Igreja Assembleia de Deus, não é o Evangelho da Igreja Batista, não é o Evangelho da Presbiteriana, nem da Deus é Amor, nem da Congregacional, não é o Evangelho da Adventista, não é o Evangelho da Universal, nem de Valdomiro, nem de Sila Malafaia, nem de pastor algum, nem de igreja alguma. O Evangelho é de Cristo, é a doutrina de Cristo, é o Evangelho de Cristo. É em Cristo que nós devemos estar para ser igreja dele, não dentro dessas igrejas. Está entendendo isso? Então, quando você tiver o conhecimento da verdade do Evangelho, você vai ter o entendimento para uma vida com Deus. Primeiro, o Evangelho nos convida a arrepender-se, para que depois do arrependimento com a fé em Jesus Cristo, convertendo-se a Cristo pela fé, nós possamos receber a remissão do pecado. O que é a remissão do pecado? É o cancelamento da dívida, é o pagamento da dívida. Por isso que nós temos que crer em Jesus, porque Jesus é o fiador. Jesus é quem pagou a nossa dívida. E quando nós cremos nele, nós aceitamos o pagamento que Deus, através dele, recebe para nos conceder o perdão. Para que sejamos justificados. Não justificado por obra de igreja, por trabalho de igreja, por presença de igreja. Pela fé em Jesus Cristo, somos justificados. O Evangelho nos ensina isso. A partir dessa justificação, nós temos o acesso a Deus. Só teremos comunhão com Deus pela justificação. Não é porque eu vivo uma vida de usos e costumes. Eu não estou em comunhão com Deus porque eu sou religioso da igreja, porque eu vou para a campanha, vou para o pacto, vou para o voto, porque eu sou fiel, eu sou devoto, praticante, consagro minha vida nas obrigações da igreja. Não é isso que me leva a ser justificado e estar em comunhão com Deus. É pela fé em Jesus Cristo. Quando eu me converto a Ele com o arrependimento. O que é o arrependimento? É a mudança de pensamento, é a mudança de atitude interior. Depois que eu conheço o que o Evangelho me informa, eu mudo a minha direção e agora eu vou seguir e crer na mensagem do Evangelho. Por isso que Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. O que é que estão te pregando? O que é que estão te informando? No que é que você está sendo instruído? Qual é a direção de uma vida com fé em Deus que você está recebendo? Qual é o conhecimento para você viver uma vida com Deus para alcançar salvação? Qual é a direção que você está seguindo para ter esta esperança da salvação para uma vida com Deus na eternidade? Você está sendo orientado a guardar sábado? Você está sendo orientado a estar vivendo culto de igreja? Você está sendo orientado a ser batizado dentro de igreja, dar dízimo? Você está sendo orientado que tem que estar dentro de uma instituição sobre autoridade e obediência, como se fosse a Deus? Porque para você obedecer a Deus, não é obedecer a uma instituição, é obedecer a palavra de Cristo, é obedecer a Cristo. Não é nenhuma instituição dentro das normas e ordenança legal que os homens determinam. Aonde os homens é que está ali recebendo toda a tua devoção. Não é Deus. Você está sendo devoto e praticando e vivendo tua regra de prática e fé, não é a Deus, é aos homens dentro das igrejas. O Evangelho não ensina isso, gente. O Evangelho nos ensina que pela graça somos salvos. O favor de Deus, que não é dentro do que a gente faz, é através do que Cristo fez. A obra que me salva não é a minha dentro da igreja, é a obra de Cristo na cruz do Calvário. É essa obra que Deus aceita para nos outorgar o seu perdão, para nos justificar, para que sejamos aceitos para a vida em comunhão com Ele, aqui e quando daqui sair para a eternidade, que é a salvação. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, irmão.
É dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E tem tanta gente se gloriando aí da sua vida religiosa, da sua obrigação de culto, porque eu sou da igreja, eu faço o trabalho, eu dou dízimo, vou para a campanha, vou para a consagração, vou para o circo de oração, não falta um trabalho na igreja. Tem tanta gente se gloriando com essas obras religiosas, pensando que esse é o meio para a vida em comunhão com Deus, para ter a aprovação de Deus. Vá ler a palavra, vá conhecer a verdade do Evangelho. Tem tanta gente aí buscando salvação por outros meios. É terrível isso. Toda a religião, todo o sistema religioso evangélico, católico, espírita, budista, xiita, testemunho de Jeová, mormon, seja qual for a igreja adventista ou Deus é Amor, Congregação Cristã do Brasil, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Congregacional, Presbiteriana, qual for a igreja evangélica, seja qual for a religião, elas vão sempre colocar um outro meio para você pensar que vai ser salvo por ele. Elas não pregam a você a verdade do Evangelho. Elas colocam, elas adicionam, elas colocam outro meio. Não, você tem que crer em Jesus, mas tem que guardar o sábado. Você tem que crer em Jesus, mas se não estiver dentro da igreja, dentro da instituição, sendo propriedade daqui, batizado, sendo devoto e praticante, cumprindo as obrigações, vindo para os cultos, você não é salvo. É assim ou não é? Estou mentindo aqui, irmãos? Estou mentindo? É isso que ensinam dentro das igrejas. Eles nunca se mantêm fiel ao que o Evangelho ensina, nos mostrando o único meio de salvação. Não é dois, é um só. O único meio de salvação. A salvação é por um único meio, é singular, é exclusivo, é absoluto. Esse meio é Jesus. O Evangelho nos ensina isso. Atos 4:12. Pedro vai pregar isso. Dentro de um contexto onde Pedro estava evangelizando os líderes religiosos, mostrando a eles que a salvação não era por meio de nenhuma religião, seja ela farisaica, seja a religião saducaica, seja a religião qualquer uma que for do período judeu ou de qualquer um aqui do Brasil. A salvação, Pedro vai dizer. E Pedro estava pregando para o povo, para os anciões, que estava pedindo a ele resposta pela qual autoridade eles estavam fazendo aquela obra, pregando o Evangelho. Em nome de quem? E Pedro vai responder, e Pedro vai dizer, no final de tudo, Pedro vai dizer, Atos dos Apóstolos 4:12, em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado pelo qual devemos ser salvos. Nós somos salvos por Jesus Cristo. Não é por guardar a obediência, nem submissão, nem ser devoto e praticante a nenhuma religião, igreja ou coisa assim. A causa da salvação não é guardar sábado, não é estar dentro de igreja, ser batizado. A causa da salvação, o Evangelho nos ensina, é Cristo. Hebreus 5:9, sendo ele, Jesus, consumado, veio ser a causa da eterna salvação. Escute, para quem lhe obedece, tá? O amor de Deus é para todo aquele que crê em Jesus, porque quem não crê em Jesus continua sob a ira de Deus. Isso é terrível, mas é verdade. Jesus disse que quem crê será salvo. Salvação não é para quem está dentro da igreja, vivendo obra social, de caridade, religiosa, usos e costumes, guardando o sábado, sendo batizado, dando dízimo. Salvação é para quem crê no Evangelho. E o Evangelho é Cristo. Ele não conduz ninguém a nenhum outro caminho. O Evangelho é uma informação que nos conduz a Cristo para alcançar o perdão, a salvação, a comunhão, a reconciliação, a promessa da vida eterna com Deus. O Evangelho nos conduz a Cristo. Jesus vai dizer, quem nele crê não será condenado. Jesus não mostrou a ninguém nenhuma obra, nenhum ritual, nenhum sacrifício, nenhum cerimonial, nenhuma virtude. Ele disse, quem crê em mim, olha que autoridade Jesus tem, teve, tem e sempre terá, porque ele é Deus eterno, imutável. Jesus, só ele poderia dizer isso. Quem crê em mim
tem a vida eterna. Quem crê em mim não será condenado. Mas quem não crê nele, ele disse, já está condenado. Só Jesus Cristo é quem tem a autoridade, o poder para salvar você, meu irmão. Não é as tuas obras, não é a tua igreja, não é a tua prática, tua devoção, não é teu ritual, teu cerimonial, não é tua obra nenhuma, é Cristo, creia nele. Por isso que você tem que conhecer a verdade do Evangelho de Cristo e ter o entendimento para uma vida com Deus. É o Evangelho que nos informa tudo isso. Não é igreja, não é doutrina de homem, não é conceito formado por nenhuma instituição religiosa. É o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando você conhecer a verdade do Evangelho de Cristo, isso você precisa conhecer, e é você que tem que ser prudente e buscar esse conhecimento. Mas, irmão Wellington, aonde é que eu encontro esse conhecimento? Eu tenho que ir para qual igreja? Irmão Wellington, qual é a igreja verdadeira para eu estar? Jesus não mandou você estar em nenhuma igreja. Jesus não mandou você ir para nenhuma igreja verdadeira. Jesus não mandou você crer em nenhuma igreja. Você tem que estar nele. E a palavra dele está em você, para que você seja igreja. Jesus, ele vai dizer que o lugar que nós devemos estar é nele, e a palavra dele está em nós, aonde nós devemos estar firmado, alicerçado, a nossa vida, como um homem prudente que edifica a casa na rocha, com a nossa fé em Cristo pela palavra dele. Mateus 7, 23, João 15, 7. Quando você conhecer a verdade do Evangelho, você vai ser liberto. Você não vai ser mais negócio nem propriedade de nenhuma instituição religiosa, seja qual for a igreja evangélica ou qual for a religião. Quando você conhecer a verdade do Evangelho, você não vai ser mais negócio de homem algum, seja qual for esse homem, seja papa, padre, pastor, bispo, apóstolo, profeta. Você, quando conhecer a verdade do Evangelho, você não vai ser mais negócio nem manipulado por homem nenhum. Quando você conhecer a verdade do Evangelho, você não vai viver mais esses ventos de doutrina em campanha disso, campanha daquilo, pacto, voto, não sei o quê. Quando você conhecer a verdade do Evangelho, você não vai ser mais levado a desviar-se da fé seguindo doutrina de demônios. Quando você conhecer a verdade do Evangelho, você vai estar liberto no poder de Deus, com a vida em comunhão com Deus, andando para a salvação. E nesse Evangelho, você tem que perseverar até o fim, combatendo o bom combate da fé, para se manter nele e não apostatar. Porque foi isso que Paulo disse, escrevendo aos irmãos na igreja que estava em Corintos. Capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo vai dizer aos irmãos, se eles não estivessem no Evangelho, não poderiam estar caminhando na salvação. Porque o único meio de você estar em Deus, caminhando na salvação, é se você estiver dentro do seu entendimento com a vida com Deus, pelo Evangelho. O Evangelho de Cristo. Não é dentro de igreja. Nenhuma. Paulo vai... Irmãos, comece a ser prudente. Conheça e prossigam em conhecer o Senhor. Vá ler as Escrituras, vá ler o Novo Testamento, que é onde está o nosso conhecimento para a vida com Deus, é no Novo Testamento. Não é no Velho. É a partir de Jesus e da doutrina de Jesus que os apóstolos pregaram nas cartas apostólicas. Vá ler o Novo Testamento. Vá aprender de Cristo. Vá conhecer o Evangelho, que foi o próprio Cristo que pregou, que trouxe. Vá conhecer o que ele ensinou. Porque ele é a verdade. Ele é o caminho e ele é a vida. Nós temos que estar nessa verdade de Deus, que é no que Jesus trouxe. Nós temos que estar no caminho para Deus, que é na doutrina de Cristo. Nós temos que estar numa vida com Deus, para encontrar no final do labor dessa vida aqui, a eternidade com Deus lá no céu, que é através de Jesus. O Evangelho ensina isso. Vou terminar
com os mesmos textos que eu estou sempre pregando aqui. Vou terminar com 3 textos de muita importância para você examinar o que ele nos ensina. Peço a você, em nome de Jesus, meu irmão em Cristo Jesus, não importa qual é a igreja que tu estás, o importante é que você esteja em Cristo e na doutrina de Cristo. E para isso você tem que ser prudente. Combater o bom combate da fé. Porque salvação é para quem persevera até o fim. Mas quem persevera não é na vida religiosa da igreja. Salvação é para quem persevera na doutrina de Cristo. Combata o bom combate da fé para que no final da tua fé alcance a salvação na tua alma. 1 Pedro 9. E agora, meu irmão, eu peço a sua atenção para esses textos que eu vou dar. Que você medite, leia, examine, ore a Deus para que o Espírito Santo lhe dê o entendimento para você compreender o que esses textos que eu vou dar do Evangelho de Cristo, da Palavra de Deus, ele nos ensina. Primeiro texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4,16. Timóteo vai dizer, irmão, caiu um pouco a internet aqui, mas eu estou voltando. Irmãos, prestem atenção nisso. Escutem a palavra. Para você entender o que ela nos ensina. A importância da gente conhecer o que a palavra nos ensina para seguir o que a palavra ensina. Para que sejamos bem-aventurados. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Paulo vai dizer, Timóteo, cuida de ti e da doutrina, para que fazendo isso, é isso que nós temos que fazer, fazendo isso te salvarás. Primeiro texto, medite nisso aí, o que você é ensinado com esse texto. Segundo texto, Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo vai dizer assim, irmãos, o evangelho que eu vos notifiquei, notificar é informar, é levar o conhecimento. Paulo levou o evangelho para os coríntios. Paulo vai dizer, irmãos, o evangelho que eu vos notifiquei, no qual vocês creram, no qual vocês receberam, pelo qual vocês serão salvos, se, olha a condição, se permanecer retivendo neles, retiver esse evangelho, como eu vos tenho ensinado, se é que não creste em vão. Rapaz, analisa o que Paulo está ensinando os irmãos aqui. Analisa o que esse texto nos ensina. Você só é salvo se tiver nesse evangelho. Salvação é em Cristo. A esperança dela. Mas enquanto aqui estiver, nós temos que andar no caminho da salvação. Porque senão podemos apostatar desse caminho. Se o diabo soubesse que você não perdia a salvação, ele não ia mais trabalhar em vão. O diabo não trabalha em vão. Se essa doutrina maldita da predestinação fatalista incondicional, aonde ensina que Deus já escolheu um para o céu e outro para o inferno, e quem é salvo não perde salvação, isso é uma doutrina maldita, não é o evangelho. O evangelho não ensina isso. Se isso fosse verdade, Jesus não mandava a gente vigiar. Jesus não mandava a gente perseverar até o fim. Jesus não mandava a gente ter cuidado com o diabo. O diabo não nos estava tentando. Se essa doutrina fosse verdade, Pedro não tinha dito aos irmãos, para que os irmãos vigiassem, fosse sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Que ele sabe que pode se entregar a sua vida, tirar você da direção de Deus, tirar você da graça de Deus, tirar você do conhecimento de Deus, levar você a ser incrédulo, voltar para a miséria do pecado, para a lama do despojo do pecado. O diabo sabe que isso pode acontecer. É por isso que o diabo ele é astuto, irmão. Ele levanta homens para criar uma doutrina, para fazer você pensar que não perde salvação. Olha a astúcia do diabo. Enquanto Jesus ele nos adverte a ser prudente, enquanto o evangelho nos ensina a combater o bom combate da fé, a guardar a doutrina, a vigiar para não apostatar dela, porque se apostatar, sai da direção.
Porque enquanto a gente está aqui, temos que viver por fé. E viver por fé é se manter com a vida submissa a Cristo, andando com o Evangelho, andando pela direção no entendimento do Evangelho, guardando a esperança do Evangelho, negando, renunciando, não para ser santo, mas como santo e manter a nossa vida santificada com Deus em Cristo, perseverando em Cristo. Eu só sou santo porque eu sou santificado por Cristo, não é pelas obras que eu faço. E eu, como santo, santificado por Cristo, tenho que andar em santificação. E andar em santificação não é andar em obra de igreja, é andar na palavra. Como disse Pedro, purificando as vossas almas na obediência à verdade. Como disse Jesus, João 17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aonde nós temos que estar com a nossa vida, santificando é isso, vivendo na palavra, não saindo dela, se mantendo nela. Em qualquer situação, devemos estar dentro do sentido da palavra. Então, cuidado, o diabo é sagaz. Então, Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 1 e 2, que se os irmãos não se mantessem firmes no evangelho, eles estavam crendo em vão. Porque nós só podemos manter-se na salvação em Cristo se continuar andando com Cristo na doutrina dele pela fé que a esperança do evangelho nos mostra. Amém? Não é pela fé a esperança que o povo está recebendo dentro da igreja. Não é essa a esperança que os profetas estão trazendo para o povo, dizendo que Deus mandou falar, que Deus mandou entregar. Você tem que se manter fiel na esperança, na fé, na promessa, daquilo que o evangelho nos mostra. Não é daquilo que os homens dizem que Deus está dizendo. Cuidado. E o terceiro texto para encerrar, que eu quero que você tenha atenção, medite, reflita e busque entender o que a palavra está nos ensinando, está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Paulo vai dizer assim aos irmãos: Irmãos, examinem-se a vós mesmos, para vocês verem se permanecem na fé, ou se já não fostes reprovados. Cuidado, viu? Cuidado. O salvo é reprovado. O salvo perde salvação. O salvo volta para a condenação. Se ele não perseverar, como disse Jesus. Não vá na história desses homens. Não vá seguir doutrina de nenhuma igreja, de nenhum teólogo, de nenhum pastor. Você é chamado para seguir e ser discípulo de Cristo. Guardar e praticar e jurar fidelidade é a doutrina de Cristo, não é a doutrina de igreja nenhuma. Seja ela assembleia, presbiteriana, qual for. Nós somos membros do corpo de Cristo, chamados para andar sob a liderança, a submissão, a devoção, consagrando nossa vida, renunciando nossa vida para viver sobre o senhorio de Cristo, não é de igreja, de líder nenhum. Amém? Então medite nesses três textos que eu dei e seja prudente, irmão. Analise essa instrução que eu levei agora. O conteúdo do que eu levei para você aqui nessa instrução. Que Deus abençoe a todos nós e que Deus cada dia mais nos guarde, nos livre do mal, proteja-nos contra a nossa mente corrupta, para que não volte a ser entenebrecida, o entendimento cego pelo Deus desse século. Que possamos estar andando sempre com a luz de Deus, guiando os nossos passos, os nossos caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Evangelho de Cristo é a luz de Deus que ilumina a nossa mente e nos conduz para uma vida segura, para que não venhamos nos desviar. Amém? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Mais uma vez, evangelista Wellington Ramos, esse que vos fala, pedindo a você que seja prudente com a sua fé, vá buscar estar na palavra de Deus. Não dentro de nenhuma instituição, igreja. Vá buscar estar na palavra de Deus. Vá buscar colocar sua vida submissa à doutrina de Cristo. Vá andar como discípulo de Cristo, guiado por Cristo, que é o cabeça da igreja. E se alguém vem ter com você
e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Se aparte dele. Não siga. Não esteja em nenhuma congregação onde tem homens ensinando doutrinas que não é a de Cristo. Ensinando conceitos que não é o evangelho de Cristo. Seja prudente. Conheça a verdade, seja liberto. Para que você ande com o entendimento verdadeiro na vida com Deus, pela direção que o evangelho nos mostra. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.